Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo De Olho no Campo. Você sabe, o De Olho no Campo é uma parceria do canal pecuarista da Natura Frig Alimentos com a Leilosul. E olha, já te convido para entrar no nosso site do canal pecuarista, aqui embaixo está aparecendo o endereço, para você que ainda não conhece, e conferir as melhores notícias, as mais atualizadas notícias sobre o setor do agronegócio. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram do canal Pecuarista e, claro, pelo YouTube do canal Pecuarista. E eu também recomendo para que você faça a sua inscrição no canal do YouTube, ative as notificações, assim toda vez que um conteúdo novo for ao ar, você será avisado. E isso também é importante para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e mostre esse conteúdo, indique para mais pessoas. Então, eu conto com você. Bom, hoje dando continuidade à nossa série de entrevistas direta aqui da FEJUP de Pirapozinho, a 33ª FEJUP de Pirapozinho e a segunda-feira agropecuária, nós vamos falar sobre turismo rural e também um pouco sobre extensão rural aí dos 57 anos, aproveitando, né, a comemoração dos 57 anos da CAT, da Coordenadoria de Assistência Técnica, que pertence à Secretaria da Agricultura. A gente vai entender melhor os processos, procedimentos e também qual é o apoio que a CAT tem dado e, lógico, falar do turismo rural, que é muito importante, inclusive a Secretaria de Agricultura, por meio dos núcleos de turismo rural, está fazendo um levantamento que em breve vai sair um raio-x do turismo rural no estado de São Paulo. Quem conversa com a gente hoje é o Irineu José Bessi Júnior, ele que é da CAT Regional Jaú e vai falar um pouco sobre o turismo rural e esse trabalho, né, desse levantamento, esse raio-x do turismo rural no estado de São Paulo. E também o Marco Aurélio Fernandes, ele que é diretor técnico da CAT, da Regional aqui de Presidente Prudente, uma cidade aqui do lado de Pirapozinho, que atende aí 21 cidades. Então fique com a gente, 30 segundos, tempo de rodar a vinheta e a gente já volta com esse bate-papo. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. De volta diretamente aqui dos nossos estúdios de Pirapozinho, da 33ª FEJUP, uma feira muito tradicional, e segunda exposição agropecuária, segunda-feira agropecuária aqui de Pirapozinho. Se você perdeu a oportunidade de vir a Pirapó, como a gente carinhosamente chama, eu te convido já, te dou um toque, deixar anotado aí na sua agenda, para no ano que vem você vir conhecer a festa junina e a feira agropecuária também, porque é uma feira de entretenimento, é uma festa de entretenimento, mas também é uma feira de conhecimento técnico, de palestras, de negócios, e acolhe toda a família. É um lugar muito bacana. Pirapozinho é uma cidade muito acolhedora. E nós já estamos aqui no nosso estúdio com os nossos convidados, o Irineu José Bessi Júnior e o Marco Aurélio Fernandes, ambos da CAT. Também vamos falar um pouco sobre extensão rural, esse trabalho da CAT, e também, lógico, sobre turismo rural. Boa noite, apesar do clima do dia, né? Boa noite, Irineu, boa noite, Melissa, Marco. boa noite. Boa noite, Melissa. Obrigado por vocês terem topado fazer esse conteúdo aqui com a gente. É um prazer. Prazer a gente estar podendo falar aqui com vocês sobre extensão rural. E eu quero começar já falando sobre o tema da palestra do Irineu, que foi turismo rural. A secretaria está preparando, né, um material, um balanço, né, um raio-x sobre turismo rural no estado de São Paulo, que vai ser lançado, mas me chamou a atenção alguns dados que você deu, e aqui a gente vai só pincelar, né, porque isso vai sair tudo oficialmente na cartilha.
me chamou a atenção que você falou na palestra que 84% dos municípios rurais paulistas, eles têm alguma aptidão, né, para o turismo rural. Isso é muita coisa se a gente pensar que isso em números, 543 municípios, um total de 654, se não me engano? 645. 645, eu sempre inverto o número decrescente. Dos 645 municípios que nós temos no estado de São Paulo, 543 têm essa aptidão. É muita coisa, né? Sim, de fato chamou muita atenção essa informação e acabou, de certa forma, confirmando aquilo que a gente já sabia sobre o turismo rural no estado de São Paulo. Ele é extenso, ele é diversificado e ele é uma crescente. O trabalho de levantamento do turismo rural foi realizado pela CAT no início do ano de 2024, foi coordenado pelo Grupo Técnico de Turismo Rural, mas contou com o trabalho aí de todos os extensionistas de toda a rede da CAT, das 40 regionais espalhadas pelo estado, e o objetivo foi conversar município a município, tanto com agentes públicos, quanto a pessoas ligadas à atividade, ligadas ao turismo rural, desde empreendedores, líderes sindicais, líderes de associações, e a gente conseguiu extrair, né, informações muito relevantes e muito importantes sobre o turismo. Essa publicação deve sair muito em breve, tá? No início aí do segundo semestre a gente tem essa publicação técnica com mais detalhes, tá? Mas algumas informações já obtidas durante a tabulação aí chamaram muita atenção da gente. Como você bem destacou, né? 84% dos municípios apresentarem alguma forma de turismo, seja do agroturismo, daquele turismo rural puro, quanto a atividades praticadas no espaço rural, tá? Ligadas a turismo de natureza, a turismo gastronômico, turismo de base comunitária, que é muito presente ali no litoral. A gente percebe que o estado tem uma diversidade muito grande de opções, né, e de alternativas para que o produtor consiga diversificar o seu negócio, aumentar a sua renda. E a gente percebe que em alguns casos o turismo ele passa de ser uma renda complementar e ele acaba sendo uma renda principal de uma família a partir desse momento que ele abraça e consegue montar um empreendimento aí para receber o público. Qual é o perfil dessas pessoas, dessas famílias, né, dessas propriedades, melhor dizendo, que praticam ou turismo rural ou algum tipo de turismo na propriedade? São pequenas, mas qual que é esse perfil? Volto a dizer, e a palavra do turismo rural é diversidade. A gente tem grandes empreendimentos, hotéis fazendas, spas, ecoparques, estabelecimentos que a gente chama de satélites. E ao redor dele crescem alternativas de turismo, principalmente naqueles voltados ao pequeno agricultor, a agricultura familiar, onde ele e a família complementam a renda, oferecendo o turismo, né, oferecendo alternativas para aqueles visitantes de determinados locais, alguns locais já bem consolidados do ponto de vista turístico, mas ele acaba criando uma alternativa. Um exemplo muito prático, né? Ele produz fruta e o excedente da produção ele acaba transformando num doce. Ele cria uma alternativa de vender esse doce dentro da propriedade. Para quem tira leite e faz o queijo, ele recebe o turista dentro da sua propriedade. Ele mostra o rebanho, ele mostra o processo. Ele acaba envolvendo o turista nessa uma imersão, né, nessa atividade dele. O que é do dia a dia dele, o que é corriqueiro para ele, é uma novidade e algo como uma preciosidade para o turista que visita esse tipo de estabelecimento. Eu queria chamar o Marco para a conversa agora. Você é diretor regional aqui de Presidente Prudente. São quantas cidades a regional de Presidente Prudente? A CAT Regional Presidente Prudente ela é composta por 21 municípios. 21 municípios. São 21 municípios que é a gestão da CAT Regional Presidente Prudente. Como é que foi esse trabalho de visitar os municípios? Como que foi a atuação e qual que é o perfil da Regional de Presidente Prudente com relação ao turismo rural? Os trabalhos que a gente faz aqui a nível de regional, né, nós contactamos os nossos técnicos locais nas casas da agricultura, né, sendo ele do quadro do Estado ou até mesmo os conveniados com o Estado, para fazer os levantamentos, sendo eles da gente localizar ali as potencialidades da região, levantar diagnósticos para que a gente possa utilizar-se das políticas públicas
para se direcionar principalmente recursos através da linha do FEAP, para que a gente possa aí estar desenvolvendo regionalmente atividades que possam agregar valor e oportunizar a geração de emprego e renda nas propriedades. O perfil aqui da nossa regional, ela é de agricultores familiares, as características de agricultores familiares. Fazendo um recorte, nós temos então próximos de 1 milhão de hectares dentro dessa regional nossa de 21 municípios, 1 milhão de hectares, com mais de 13 mil propriedades, sendo 80% delas com características de agricultura familiar. O que significa isso, características? São propriedades de até 4 módulos fiscais. Então, isso daí já dá um recorte, nossa regional, que ela é bastante diversificada e tem uma estratificação com características de agricultura familiar. E foi um trabalho realizado, é importante que se diga isso, que não tem outra maneira de se realizar o trabalho, a não ser o porta em porta, né? Exato. Nós colocamos, então, toda a nossa equipe, né, dos técnicos de agriculturas, que vá a campo, buscando esse tipo de informação, para que ela seja mais fiel possível à realidade do homem do campo, para que a gente possa colocar a força do Estado pontual onde precisa e no que precisa, para se transformar e gerar emprego e renda para o homem do campo, e fixando ele ao campo e oportunizando também a continuidade da atividade rural, que é a sucessão pelos filhos das atividades dos pais. E, Irineu, existe uma característica do Estado, uma aptidão para o turismo rural em algum segmento? Como o levantamento foi realizado a nível de Estado, uma das preocupações desse levantamento foi mapear as cadeias produtivas relacionadas ao turismo rural. Então a gente conseguiu encontrar ou identificar aquelas manchas mais tradicionais da região de produção de café, seja lá da região de Franca, seja da região do Espírito Santo do Pinhal, regiões aqui até mesmo próximo a Pardinho, para citar alguns exemplos, tá? A gente sente a presença do circuito das frutas e da uva em especial na região de Jundiaí, na região de São Miguel Arcanjo. Algumas localidades foram identificadas nesse levantamento. Em contrapartida, a gente percebe um crescimento muito da uva, né? Ele é muito relevante aqui na Regional Prudente, na Regional mais partindo ali para a região de Jales, para a região de Penápolis. A gente percebe também um crescimento muito grande no cultivo da uva, tá? A gente percebe que o vinho, né, e a uva como um todo, ela é a grande vertente do momento aí para esse sentido. Estabelecimentos pequenos, né, naquele perfil daquilo que o Marcos disse, de pequenos agricultores, que às vezes arrendaram parte da propriedade e conservaram a sede. Numa pequena área ele consegue formar um parreiral, né? Ele consegue obter suporte, um trabalho muito bem feito de pesquisa também, para que ele consiga quebrar aquele paradigma de que a uva era uma planta de clima temperado e começa a produzir uva em climas mais quentes, tá? Com o benefício, muitas vezes, de ter um fruto com mais qualidade. Paralelo a isso, ele começa a produzir o suco, ele começa a produzir a geleia, ele começa a produzir o vinho, e ele tem um molde do turismo rural, tá? A gente encontrou aqui, durante a nossa conversa, né, a palestra que a gente realizou aqui ontem, produtores de frutas que já estão trabalhando naquele sistema de colhe e pague, onde você traz o turista para dentro da propriedade, ele visita o parreiral e ele está ali com uma tesoura colhendo o fruto que ele vai levar embora, né? Essa questão da experiência vale muito para o turista, tá? O que é inerente para a gente, corriqueiro, para o turista é um mundo novo. E foi uma das coisas, um ponto que você tocou ontem na palestra, e automaticamente me veio a ideia que a gente da comunicação, do marketing, trabalha muito, que é a experiência do cliente. E isso é a mais pura experiência do cliente. Porque, como você comentou, o turismo rural, ele nasceu, a ideia, né, o conceito foi lá na Europa, onde, numa região de Portugal, onde se produzia muita uva, e aí aqueles produtores falaram, não quero só produzir o vinho para você levar para sua casa e beber lá, eu quero que você tenha uma experiência. Foi assim, na década de 50, né? E aí automaticamente, quando você falou, eu falei, meu Deus do céu, isso é a verdadeira experiência do cliente que a gente tanto usa em marketing. Inclusive eu falo para os meus colegas de comunicação, você quer saber o que é realmente uma experiência do cliente?
procure alguma propriedade do turismo rural, seja fruta, seja no circuito da cachaça, que também tem muito, na bacia leiteira, que também tem essa experiência com queijo, o gastronômico. Isso realmente é a experiência do cliente, né? E com isso, o produtor, ele consegue gerar emprego, gerar renda, não só para sua família, mas cria-se ali uma atmosfera, um ecossistema de colaboração também, né? Exatamente. Uma das bases do turismo rural é a colaboração, é o espírito cooperativo. A gente percebe o surgimento de empreendimentos e, de certa forma, eles compartilham das mesmas dificuldades ou eles compartilham das mesmas características, por mais que cada um tenha a sua particularidade. É muito importante, não só no turismo, mas principalmente no turismo rural, que os empreendedores trabalhem de forma alinhada e com esse espírito cooperativo muito forte para se formar rotas, para se formar, para se fortalecer o turismo como um todo em determinada localidade. A gente percebe nas regiões mais desenvolvidas de turismo rural que isso é muito inerente. Eles são associações, organizações, grupos fortes que estão sempre antenados naquelas tendências, eles estão sempre observando aquilo que o turista demanda. É muito importante quando se pensa em turismo a questão da receptividade. E isso muda. Por mais que exista características comuns ao turista, hoje em dia ele quer algumas facilidades, ele quer um lugar muito bonito para ele tirar uma foto e guardar essa foto de recordação, que é o que a gente chama de espaço instagramável, né? Exatamente. O produtor não conhece esse conceito, mas ele entende que se tem um lugar bonito para tirar foto e alguém compartilha essa foto, a primeira curiosidade é falar assim, nossa, que lugar lindo, onde você estava? Onde é? Uhum. Né? O marketing, né, ou a divulgação do estabelecimento dele acaba se dando de forma orgânica. Né? O melhor tipo de marketing que tem é justamente esse marketing orgânico, ele não é forçado, o boca a boca. Né? Ele é muito presente nessa forma. Tá? Ao mesmo tempo, o turista ele quer comodidades, ele quer um acesso à internet, ele quer um acesso fácil até o imóvel, ele quer uma sinalização bem equilibrada. Tá? E é justamente isso que você disse, ele quer uma experiência. Quem está fazendo turismo, quem está passeando, ele não está preocupado com pressa, ele muitas vezes não é sensível ao preço, ele paga até um pouco mais por aquela experiência melhor, tá? Mas ele quer vivenciar o máximo daquilo. Né? É gostoso que você atende pessoas felizes. Né? Ele está o tempo todo buscando formas de aprender, de conhecer a história. O estado de São Paulo carrega muito isso desde da época dos imigrantes, da expansão, principalmente onde a gente está aqui na região do Pontal, que é uma região de expansão do estado, traz história, tá? Traz a história da ferrovia, traz a história de como a família chegou até ali, de quantos anos a família trabalha naquela propriedade. A gente conversou com um produtor de 80 anos de tradição, da família de 80 anos de tradição, de produção de frutas. A família tem 80, não ele, a família tem 80 anos de histórico de produção de frutas. Tá? Inicialmente, esse produto saía daqui e era comercializado no Ceasa, em São Paulo, e com o passar do tempo, percebeu-se que agregava muito mais valor, ou conseguia trazer muito mais facilidades para ele, né? Trabalhar justamente com o turismo rural. Tá? Ele consegue vender uma quantidade menor, ou manejar uma área menor, com uma margem muito maior, e ele consegue atingir os objetivos dele, ele consegue viver melhor hoje, ele consegue ter mais renda, ele consegue ter uma situação melhor com o turismo do que simplesmente fornecendo frutas aí pro mercado comum, vamos dizer assim. Tem muito o turismo rural, ele tem muito de memória afetiva, né? Exatamente. Ele carrega situações em que muitas vezes o avô quer mostrar para o neto uma experiência que ele viveu lá no passado, o pai quer mostrar para o filho, né? Uma vaca que para a gente no interior é comum, para quem mora num apartamento, para quem mora num grande centro urbano, acha que o leite dá na caixinha, né? Olha, eu não sei se é tão comum não, porque eu já tive experiência de uma pessoa muito próxima, e eu sou do interior de São Paulo também, uma pessoa muito próxima me falou assim, mas eu nunca vi uma vaca. A pessoa tinha 15 anos. Como você nunca viu uma vaca? Então, é isso, né? Mesmo morando no interior, a gente não sabe se eu não sei se é tão comum. Mas sim, é verdade, em comparação a quem está em grandes centros urbanos, ainda mais hoje em dia, que a gente tem tanto acesso à tecnologia, que as crianças, né, já nascem com um aparelho de tecnologia, rompendo essa fronteira tecnológica na mão. Isso
é importantíssimo para até trazer outras referências, uma referência de mundo, né, Marcos? Exato. É importantíssimo isso, né? E como vocês enxergam as barreiras, ou melhor dizendo, como é que foi esse levantamento sobre as dificuldades das pessoas que estão nessas propriedades, os gargalos que elas sentem? Vocês elencaram isso também? Sim, um dos tópicos abordados foram justamente a questão dos gargalos para o desenvolvimento do turismo rural. Quais são os entraves? Por que a coisa não deslancha? Tá? E foram apontadas algumas respostas padronizadas, e ao mesmo tempo foi uma opção de que o produtor pudesse especificar, ou algo bem questionário aberto e fechado. Questionário então, aberto né? e fechado, tá? Mas o que mais chamou a atenção da gente é que a principal demanda foi justamente a questão da mão de obra qualificada para prestar serviço. Foi o top 1, né, da lista de reclamações, vamos dizer assim. Seguido justamente pela falta do espírito de cooperativismo, tá? Pela falta dessa união, ou essa maneira deles se organizarem. São dois tópicos que a gente procura trabalhar muito no turismo rural. A capacitação da mão de obra, que muitas vezes na agricultura familiar passa pela própria pessoa do produtor, e é importante que ele se envolva diretamente no negócio, tá? É a história dele que está ali, é a propriedade dele, né? Ele carrega muito daquilo, das características dele, da história dele, da vivência dele dentro da propriedade, tá? É importante que ele esteja presente na linha de frente. Ele é a personificação, muitas vezes, do empreendimento. Mas, ao mesmo tempo, ele depende de alguma mão de obra quando para alimentação, alguém que prepare o alimento, alguém que auxilie ele no atendimento, alguém que faça o trabalho de guia turístico, tá? E a gente percebe que existe um gargalo muito grande nessa capacitação. O Estado vai direcionar, ou precisa direcionar, políticas públicas voltadas principalmente para essa capacitação, tá? E essa capacitação, nós até conversamos, não é só uma questão do turismo rural, muitas áreas, né? E, por exemplo, o pessoal da indústria sempre fala, nossa, precisa de capacitação, porque às vezes a pessoa investe na propriedade, né? Põe ali um ambiente bonito, põe a melhor estrutura para receber o turista, mas aí ele não tem essa pessoa que simplesmente sabe dar um bom dia, acolhido de maneira correta. E isso é uma realidade. Vocês têm visitaram as propriedades aqui da Regional de Presidente Prudente, fazem visitas regulares, né? Porque é o trabalho da CAT, de assistência técnica, de extensão rural. Isso é uma realidade, além do turismo rural, em outras áreas também? Os técnicos sentem isso? Sem sombra de dúvidas, né? Tanto o setor rural, principalmente ali os agricultores familiares, que é a maioria das nossas propriedades, eles precisam realmente de ter um acompanhamento técnico, principalmente de levar informação ao homem do campo, né? Tanto ela de conhecimento educacional, de conhecimento técnico, desenvolvimento da cultura, porque realmente o trabalho nosso de extensão é exatamente isso, é transformar o homem do campo. É um trabalho social, de educação, para que ele consiga ter seu sustento e gerar até mesmo emprego ali na sua localidade. Então, a gente sempre está atento a políticas públicas voltadas para a transformação do produto, a agregação de valor, acesso a novos mercados, ao fortalecimento sempre do associativismo e cooperativismo. Haja visto que as políticas públicas já executadas em 2 etapas, como os programas de microbacias 1 e 2, e até mesmo agora, né, um estudo aí para o programa de microbacias 3, todos eles são voltados especificamente para isso. Adequação ambiental, a parte de sustentabilidade, a parte de educação do homem do campo, de acessibilidade e distribuição dos produtos, que cale até, né, com todo o acesso à propriedade, escoamento da produção. Então, essas políticas públicas são voltadas para isso. E também a agregação de valor ao produto, né, e exploração de novos potenciais. Haja visto a exploração, então, aí do setor do turismo, né, que é a nossa região, né, o Irineu pode falar um pouco mais, é uma região com ainda pontos em desenvolvimento, mas que existe aí uma gama
de oportunidades para que a gente cresça cada vez mais e dar mais oportunidade ao homem do campo de gerar emprego e renda para a propriedade dele. E, Marco, como que está estruturada a CAT hoje aqui na regional de Presidente Prudente? São 20 cidades, né, que vocês abrigam, acolhem, enfim, abrangem. Mas como que ela está estruturada em questão de técnicos fazendo visitas, o escritório, como que é essa estrutura da CAT hoje? A estrutura da CAT, ela vem desde a Secretaria da Agricultura até a Casa da Agricultura. Então nós temos a Secretaria da Agricultura, temos o gabinete, temos diversas coordenadorias, temos a nossa coordenadoria, que é de assistência técnica integral, temos o departamento de sementes e mudas, temos o departamento sustentável ambiental, que é do cadastro ambiental rural. Nós temos diversos departamentos. Depois nós temos as casas da agricultura, que são as que levam tudo que foi pensado e planejado e com recursos aportados para oportunizar a oportunidade de transformação do homem do campo. E a nível de regional, nós abrangimos 21 municípios com técnicos de apoio e técnicos de nível superior. Aí nós temos os engenheiros agrônomos, temos os médicos veterinários e até mesmo os sociólogos, né, para trabalhar toda essa parte de desenvolvimento do homem do campo. Então nós trabalhamos as políticas públicas, né, muito delas através do Fundo de Expansão do Agronegócio, que é o FEAP, com recursos aportados e políticas públicas priorizadas, sendo ela de acesso a novas tecnologias, a transformação do produto, de custeio, de investimento, para que o homem do campo tenha juros subsidiados, né, para desenvolvimento das suas cadeias produtivas. E oportunizar também o desenvolvimento de novas situações oferecidas pelo mercado. Uma delas é o turismo rural, pouco explorado aqui. Então a nossa estrutura é isso, né? A gente tem ali a parte do Estado, os recursos aportados, os convênios com os municípios, né? Então a gente trabalha muito próximo aí aos técnicos municipais das prefeituras, linkando o Estado ao município para que a federação, tanto o Estado quanto o município, possa oferecer o melhor, né, o melhor do serviço público aos cidadãos aí para que eles possam desenvolver suas atividades a nível de campo. Isso que eu ia falar, porque para além do turismo rural, a gente tem uma realidade de produtores que não estão no turismo rural, mas que são propriedades, pequenas propriedades que fornecem, produzem, né, legumes, hortaliças e que através da CAT, né, em convênio, oferecem para a própria prefeitura, que vai para merenda escolar e tudo isso. Então, é um trabalho de ponte que é feito através da CAT, né? Isso. Esse é um trabalho excepcional, principalmente aqui na regional nossa, né, de Presidente Prudente, falando um pouco mais abrangente do Pontal, né, aqui do oeste do estado de São Paulo. Nós chamamos isso de reserva de mercado ao produtor, e especificamente ao agricultor familiar. Então, parte do recurso que poderia ser direcionado a uma licitação comum, uma licitação abrangente, ele direciona a grupos organizados, que são associações, e em algumas modalidades até mesmo o produtor de individual. Para quê? Para que ele possa, um percentual desse recurso, seja direcionado a uma política pública de desenvolvimento regional. Ou seja, o produtor, agricultor familiar, ele já tem uma reserva de mercado, ou seja, quem compra e um preço de mercado a produção dele. E aí sim nós temos uma situação favorável nossa, né? Produzir, o produtor produz em situações melhor, outras situações não tão melhor, mas a comercialização é um grande gargalo. E essas políticas públicas vêm ao encontro nessa situação, garantir a comercialização ao produtor. E isso daí ele se motiva, que ele tenha ali a comercialização garantida e se expande e também procura outros comércios locais. O que essa política faz? Além da segurança da comercialização, ainda ela estimula a comercialização local. O dinheiro vem aqui e circula aqui. E isso daí é o melhor da situação para uma região nossa com solos arenosos, né, de difícil produzir, temperaturas altas e principalmente todo o setor de agricultura
ele tem aí alavancado muito quando comparado antes dessas políticas públicas, né? Então, houve um grande avanço em detrimento dessas políticas de reserva de mercado. Qual que é a característica aqui da região de produção da agricultura familiar atendida pela CAT? De agricultura familiar, vou fazer um recorte da regional inteira, né? Em termos de agricultura, a cultura mais importante para a região é a cana de indústria. Então, ela ocupa aí próximo de 1/3 da nossa área, de 1 milhão de hectares. Um outro recorte, que aí já vem para dentro da agricultura familiar e também para grandes propriedades, que é a pecuária de leite e a pecuária de corte. Nós estamos falando em algo de 490 mil hectares, distribuídos entre o corte e a pecuária de leite. Lembrando que o corte ele tanto é praticado pelo agricultor familiar quanto para o grande agricultor, os grandes pecuaristas, né? A pecuária de leite é um recorte um pouco mais de agricultura familiar, né? Que aí vai a produção de queijo, derivados, né? Isso, aí produz o queijo, né? Ou ele vende o leite in natura, né? Que aí faz as transformações, aí os laticínios locais nossos fazem a transformação. E ele pode agregar, né? Fazendo o queijo, fazendo outros derivados que ele possa estar agregando. E também é um trabalho nosso, né? De viabilizar e oportunizar os agricultores a legalidade de tudo isso, sendo aí pelos selos de inspeções, selos de qualidade, levando a informação como ele se regularizar para poder explorar, no primeiro momento, o seu mercado do município e expandir à região e, por que não colocar o produto dele aí a nível de Brasil com a qualidade exigida pelo mercado. Então, esse é um trabalho nosso também. E a maior parte das linhas de financiamento, elas oferecidas da pasta, elas passam pela CAT. É ali que o produtor consegue entender como ela vai funcionar, quanto de prazo ele tem para pagar, quanto juros, tudo isso passa ali pela CAT, né? Sim, são recursos do governo do estado destinados ao desenvolvimento de políticas públicas que ele passa pela Secretaria da Agricultura, né? Lá, então, as comissões, elas direcionam, né, pelas oportunidades que cada região tem, elas se desenvolvem as políticas públicas, sendo ela para o turismo, a pecuária de leite, pecuária de corte, ou sendo ela para máquinas e equipamentos, né? Então, elas direcionam, sendo ela para a questão de sustentabilidade, para a integração lavoura-pecuária, eles fazem esses recortes, fazem os aportes de recurso. E aí sim, eles definem prazo de pagamento, carência, ou se vai ser um juro de subsídio, ou se vai ser uma amortização de juros. Então nós temos a modalidade que é de subsídio, né? Um exemplo, vamos pegar aqui a recuperação de grandes áreas degradadas. Como solos leves, arenosos aqui na região, ele é bastante frágil no quesito de erosões. Então nós temos problemas de erosões aqui. Então, essa política pública, ela vem ao encontro para equacionar esse tipo de situações, sendo ela com a adequação da propriedade, com a construção de terraços, ou até mesmo a equacionar a vossoroca criada. São grandes buracos na propriedade. Isso traz de volta não só a adequação do buraco, mas traz a vontade de ficar no campo. Isso que é o mais importante também, né? É uma situação triste o produtor olhar a propriedade dele e ver e falar, olha o tamanho do buraco na minha propriedade. Isso desvaloriza a propriedade. Desmotiva, né? Desmotiva. Imagina, você pegar o exemplo desse senhor que vocês estão, são 80 anos produzindo frutas, né? Imagina, pegar uma situação dessa, de repente a pessoa olha e fala, meu Deus, e agora? Vamos imaginar o turismo, né, Irineu? Vai visitar um parreiral de uva e do lado tem uma vossoroca. Então, quando a gente faz o turismo rural, a gente também estamos entregando algo diferente, que é a paisagem, natureza, o colher, né? E a sustentabilidade. A gente trabalha muito exatamente. isso. O turismo rural, ele tem isso, né, também. Ao longo dos 57 anos da CAT, a gente brinca que ela é uma jovem senhora que está sempre se atualizando, certo? Então, hoje, as linhas de trabalho da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral estão muito voltadas para justamente a questão que o Marcos comentou, que é a sustentabilidade. Começando pela toda a operacionalização do cadastro ambiental rural, que está a cargo da CAT, tá? E também alternativas, opções para que esse produtor consiga reverter a situação dessa propriedade, para que ele volte a sentir, realmente, reacenda a paixão que ele tem pelo campo, reacenda,
né, o desejo que ele tem de continuar, de desenvolver a atividade, tá? Não dá para separar hoje produção agropecuária e sustentabilidade ambiental, tá? Essa é uma realidade não só do Estado, não só do Brasil, é uma realidade do mundo. Não se dá para produzir sem aliar a preservação. Tá? E a CAT está muito atuante nisso e muito antenada nisso. Outro fator a se destacar é que o nosso trabalho é tão diversificado que uma das linhas da CAT hoje também é destacar ou valorizar aqueles produtos que a gente tem aqui paulistas. Tá? Inicialmente com o café, o concurso do café foi retomado há alguns anos. Esse ano está na 23ª ou 24ª edição. Tá? Já foi lançado esse concurso. O ano passado contou com mais de 500 amostras do estado todo. Esse ano a gente está fazendo a primeira edição do concurso da cachaça paulista de qualidade. E o café, sem querer entrar, mas eu não posso perder essa oportunidade de falar que o café, ele virou uma questão de mercado mais sofisticada. A gente aprendeu, o produtor aprendeu a produzir um café com notas especiais. Isso não é mais só uma realidade dos grandes. Os pequenos estão fazendo isso, né? Exatamente. Uma alternativa para o pequeno produtor, muitas vezes, envolvendo o turismo, ou necessariamente ou não, mas é criar agregação de valor ao produto dele. O café deixa de ser uma commodity e passa a ser um produto especial. Ele tem classificação, ele tem nota, ele tem características da região, ele carrega consigo toda a história e toda a qualidade, todo o esforço do produtor é refletido na xícara de café lá no final. O mesmo vale para a cachaça. A gente se surpreendeu na primeira edição do concurso da cachaça, as inscrições estão encerradas, o resultado sai no dia 13 de setembro, o Dia Nacional da Cachaça, mas são mais de 70 rótulos inscritos de cachaças regularizadas dentro do estado de São Paulo. Está em desenvolvimento e está saindo do forno aí o concurso voltado para a produção de ovos. Opa! Também é concurso voltado à produção de vinhos. Tá? É um trabalho que a Secretaria faz de resgatar esse orgulho do produtor paulista. Tá? De resgatar e mostrar que aqui tem cachaça de qualidade, café de qualidade, ovo de qualidade. Toda essa diversidade do agronegócio paulista com uma cara, né? Com uma cara própria, com uma identidade própria, né? Esse é um dos trabalhos que a Secretaria tem focado, não só em benefício do turismo, mas em benefício do agro paulista como um todo. E esse levantamento tá para sair. O que vai ser feito a partir dele? Ele vai nortear quais passos para o turismo rural? Esse levantamento ele faz parte, né, de uma primeira etapa do Plano Estadual de Turismo Rural, desenvolvido pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Existe uma resolução conjunta entre as duas secretarias para que a gente atue também, tanto na elaboração desse plano, que está em vias de ser lançado aí o plano estadual. São Paulo nunca teve um plano estadual de turismo rural, algo que direcione as políticas públicas para o turismo rural específico. E parte desse trabalho, aí no início desse trabalho, é justamente o levantamento do que a gente já tem, seja da oferta, seja das dificuldades, tá? É entender um pouco como está funcionando o turismo hoje e qual é a maneira do Estado ajudar, né? Ou do Estado promover, fomentar, né? E incentivar aí o desenvolvimento desse turismo rural que é tão importante para uma região, principalmente como o Pontal aqui. A gente sentiu ontem, conversando com os produtores, que os empreendimentos estão aparecendo, que a vontade existe muitas vezes de desenvolver novas alternativas de turismo, novos empreendimentos. É muito gostoso você conversar com o produtor e ver ele com uma chama acesa, com uma ideia, né, com uma vontade de empreender, e ele está buscando conhecimento, e ele está buscando as casas da agricultura, ele está buscando alternativas para desenvolver a atividade. É muito interessante, é muito gratificante ver isso. E falou uma pessoa que é apaixonada pelo turismo rural, porque não é só técnico, né? Você tem também, seus pais têm, né? Você faz parte desse sistema, ecossistema do turismo rural da família, né? A minha história na secretaria, minha jornada é curta, tá? Eu sou ingresso há 2 anos aí na secretaria, mas eu trago o turismo rural na veia. Minha família possui um alambique, né? Produção de cachaça há 33 anos no interior de São Paulo, tá? Então o turismo rural faz parte da minha formação como pessoa, né, e como engenheiro agrônomo e como extensionista, e dá para entender o potencial de agregar valor à cultura da cana-de-açúcar. Hoje a cultura da cana-de-açúcar ela é inviável para pequenos produtores, por conta da mecanização, por conta da mão de obra,
mas para sobreviver nisso você tem que criar um diferencial do produto, tá? Eu trago comigo essa paixão pelo turismo, tá? E espero poder levar isso e contribuir isso para quem possa abraçar a ideia, né? A CAT como um todo está sempre de portas abertas para atender o produtor. A gente é o braço lado a lado com o produtor aí, né? E braços dados aí, buscando sempre o melhor, né? Um desenvolvimento rural sustentável, de maneira sustentável, não só ambientalmente, mas também economicamente. O negócio tem que gerar retorno, tem que gerar lucro, tá? E Marco, para quem quiser bater um papo, produtor que estiver nos assistindo, quiser bater um papo, ver se a propriedade dele tem características de entrar nesse circuito de turismo rural, ou mesmo estiver precisando de um auxílio, como que faz para procurar a CAT? Olha, a CAT, de uma maneira geral, ela tem uma particularidade, que é a capilaridade dela. Então, nós praticamente estamos presentes em todos os municípios do estado de São Paulo. É ir ao município, procurar uma casa da agricultura e fazer um primeiro contato. Esse primeiro contato, fatalmente, vai levar para uma regional, então a regional poderá até acionar os grupos técnicos, acionar outras pessoas para que está podendo trazer aí a resposta ao produtor. Então, de imediato, é procurar uma casa de agricultura do seu município para fazer o primeiro contato, para que tenha aí as respostas devidas e o acompanhamento, o desenvolvimento das atividades. Tá bom. Bom, a gente poderia ficar aqui batendo um papo sobre turismo rural, sobre a extensão rural, muita coisa, mas infelizmente nosso tempo é curto. De qualquer forma, eu quero muito agradecer a vocês. Irineu, muito obrigada. Marco Aurélio, muito obrigada. Aqui vocês têm sempre porteiras abertas para falar sobre o tema, né, extensão rural. E, Irineu, você tem um compromisso com a gente quando sair essa publicação, voltarmos a conversar sobre isso. Com certeza, vai ser um prazer. Agradeço o convite do canal, agradeço a oportunidade de falar um pouco aos produtores, tá? E reforço o desejo de que procure uma casa da agricultura, procure os nossos técnicos. O nosso corpo técnico é capacitadíssimo para atender, tá? Para distribuir essa necessidade, para chamar quem precisa. E a gente é uma equipe que ama o que faz, tá? Procure a CAT, procure a Casa da Agricultura, que a gente tem soluções muito interessantes aí para os produtores, né? Para transformar, como o Marcos bem reforçou, para transformar a vida do produtor. Marco, muito obrigada. Nós agradecemos a oportunidade do canal para estar falando sobre extensão rural e sempre estaremos à disposição dos produtores, das entidades e dos canais aí de comunicação para estar falando sobre o nosso trabalho e cada vez a gente fique que seja mais eficiente e mais profissional possível para estar levando essa informação ao homem do campo. Muito obrigada. Obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo conteúdo do De Olho no Campo. Até mais! De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig.